Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia. E graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta do nosso Senhor Jesus. E irmãos, hoje eu tenho uma pergunta interessante para todos vocês, mas vocês vão ter que entrar na história comigo. Imagine que você é um acusador de um cristão. Aquele que prega a mensagem, leva a palavra, está mostrando para o mundo quem foi Jesus e quem é o nosso Salvador. E você está contra ele. E então, você leva ele ao tribunal e lá vocês tentam julgar ele, não conseguem. E os seus amigos, as pessoas que estão junto com você, que também acusam aquele cristão, olham para você e falam assim: olha, você merece apanhar, a culpa é sua. E eles pegam você, batem em você, espancam você, né? E ninguém faz nada para te proteger. E depois de um tempo, eu te faço uma pergunta. Você se imaginando nessa situação toda, você continuaria trabalhando para acusar, né? Depois disso, acumular toda essa raiva e lutar contra, ou você mudaria de lado? Esse, na parte de mudar de lado, é um pouco estranho, né, meus irmãos? Falar assim, não, mas rapaz, eu tava acusando ele, apanhei, agora que eu tenho mais raiva, você acha que eu vou mudar de lado? Vou começar a acreditar em Deus e defender que tem um Salvador? Pois é, meus irmãos. Gostaria de ler uma história para os irmãos. Está em Atos, capítulo 18, e essa história vem ali do versículo 1 até o 17, nesse livro em específico. Vou comentar um pouco com os irmãos. Logo no começo diz assim, olha, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E na pena inspirada diz que Paulo, nessa cidade de Corinto, ele usou métodos diferentes. Ele pregava ali para os judeus, para os gregos e para os gentios. E em Atenas era diferente. Ele usava argumentos elaborados, filosofias. Ele tentava ganhar as pessoas ali usando o mesmo método que elas usavam para convencer-se a si mesmo e a outras pessoas. Mas aqui em Corinto foi diferente. Paulo, ele pegou para falar somente sobre Jesus, o que Jesus havia sido, o que ele havia feito e aonde estavam as profecias que mostravam o Messias, que é a lei de Moisés e os profetas em diante. E ele mostrava isso para todos. E olha só, já no versículo 5 e 6. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Estou aqui mostrando para os irmãos que os argumentos dele eram mostrar somente Jesus. Ele pregava somente sobre Jesus e a vida dele. Tanto é, meus irmãos, que muitas pessoas hoje acreditam assim, olha, Jesus pode não ser Deus, né? Mas que realmente existiu uma pessoa naquela época que foi crucificado, que reunia multidões, que pregava a palavra, que fazia milagres. Existiu. Agora, se ele era ou não Deus, não acredito. Existem pessoas que dizem sobre isso. Opondo-se a eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça e vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então aqui Paulo tinha pregado ali para os líderes religiosos daquela cidade, para as pessoas que tinham mais eloquência, de certa forma. E Paulo ficou estressado, porque eles não aceitaram, eles recusaram. Assim como quando Jesus veio, os líderes recusaram, as pessoas ali também recusaram. E mais para frente, fala que ele trabalhou então com Crispo, e Crispo era o líder da sinagoga ali naquela época. E fala que Crispo, ele se converteu. Então é como se nós hoje fôssemos pregar para um pastor, e esse pastor se convertesse com a mensagem que nós estamos dando para ele, que ele mudasse drasticamente, né, de certa forma ali, as crenças dele. Por quê? Porque naquela época eles não acreditavam em Jesus. E eles não queriam aceitar, principalmente os líderes da sinagoga e entre outros. E aqui Crispo se converteu. E então teve que entrar uma pessoa no lugar dele. E agora entra o nosso querido amigo Sóstenes. Então agora Sóstenes ocupava a posição de líder da sinagoga. E, comumente, eles atacavam as pessoas que falavam sobre Cristo. Eles não gostavam dos servos de Jesus, dos discípulos de Jesus. E olha só,
eles chegaram para julgamento e diz assim, olha, comentando um pouco sobre Galho, né? Ia falar Paulo quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, aos judeus de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então aqui Galho, que era a pessoa que estava comandando ali o tribunal, o juiz, não quis saber do que os judeus estavam acusando Paulo. Ele falou, olha, vocês se resolvam, vocês são brancos, isso não tem nada a ver comigo, cada um por si. E expulsou eles. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então, aqui, meus irmãos, podemos presumir e resumir que Sóstenes era um acusador de Paulo. Era um acusador de Deus. Era uma pessoa que queria que o trabalho ali não avançasse. Mas olha só o que está escrito em 1 Coríntios 1:1. Diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Pois é, meus irmãos, Paulo ficou um tempo naquela cidade, e depois de ter trabalhado muito com aquelas pessoas, Deus ter dado uma visão para ele, para continuar trabalhando ali, porque ainda existiam almas a serem salvas, almas a serem alcançadas, nós encontramos o exemplo de Sóstenes, uma pessoa que era acusador de Deus, acusador de Jesus, acusador de Paulo, uma pessoa que trabalhava contra o trabalho, foi espancado. Pela lógica, era para ele continuar fazendo mal. Mas não, meus irmãos. O Espírito Santo trabalhou no coração dele e convenceu ele da justiça, da verdade e do juízo, do pecado e entre muitas outras coisas. E com tudo isso, meus irmãos, o que nós entendemos? Que nós devemos ser mensageiros. Existem tantas pessoas no mundo, você mesmo que está assistindo, você conhece tantas pessoas que a gente poderia olhar e falar assim, não, ela já passou por tanta coisa na vida, tanta situação, tanta complicação, mesmo que eu pregasse a palavra de Deus para ela, ela não ia aceitar, porque é complicado, ela ia colocar a culpa em Deus. Não, meus irmãos, olha que incrível, uma pessoa aqui foi espancada e ele era contra, e ele se converteu. Então, meus irmãos, Deus chama a todos. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e que possamos refletir sobre isso e entender que o que nós precisamos não são argumentos muito bem elaborados, mas falar de Jesus. Falar de Jesus como o nosso Salvador, porque na Pena Inspirada diz que todas aquelas pessoas com que Paulo trabalhou, eles acreditaram que realmente Paulo amava aquela pessoa que tinha sido crucificada na cruz. E quem que é esse? O nosso Salvador. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.